Fala, meus amigos são paulinos, uma boa segunda-feira, uma boa semana e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa vitória do São Paulo diante da Ponte Preta e também desse próximo confronto nas quartas de finais do Paulistão que vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Já consegue também demonstrar que se sente à vontade no comando do ataque, né, Lino? É porque ele também tem vários jogadores que são capazes de construir jogadas de qualidade para ele, né? O que surpreende é o que o Abel falou, ele está tão bem fisicamente e está na fase boa. O Grafite sabe mais do que qualquer um de nós aqui que centroavante é fase. Às vezes você está bem fisicamente, tudo na sua vida está legal, você não tem motivo nenhum para chutar aquela bola na trave, mas ela bate na trave e vai para fora, não tem jeito. É fase, cara. E o Carelli, Caleri. O Caleri, de repente, entrou na fase boa, cara, já no começo do ano. Mas o que mais se esperava dele era que ele tivesse saúde, que ele tivesse bem fisicamente, né? Que o São Paulo não tivesse tanta dificuldade de recolocar esses jogadores e vários deles voltando agora, o Lucas, também com histórico de... Aliás, histórico de DM é o que não falta no São Paulo a temporada inteira. O São Paulo teve uma temporada passada muito complicada, né? Muitas lesões, muitos jogadores do departamento médico, alguns voltando com recorrência. Então, começar essa temporada com menos lesionados também já é uma boa notícia. O Luciano não está numa grande fase, né? O Lucas Moura oscila, é natural que seja assim, mas o Marcos Antônio e o Danielzinho, esses dois, estão fazendo um começo de temporada que aí sim, ninguém imaginava que essa química fosse tão rápida, que esses dois jogadores se encaixassem com tanta facilidade, que o Marcos Antônio principalmente fosse, vou falar isso pela terceira semana seguida, o melhor jogador do futebol brasileiro nesse início de ano. Tecnicamente, o cara que tem feito a diferença em todos os jogos. Isso não é garantia de que ele vai passar a temporada inteira fazendo diferença, mas é um bom indício de que ele possa estar em seleção brasileira em lista final, que ele atenda a uma carência que a seleção brasileira sempre teve, se não como titular, né? O Bruno Guimarães se machucou, né, cara? Isso. E feio nesse final de semana agora também. E aí se começa a se perguntar quem são esses caras. É claro que isso aí não vai durar até a Copa. Danilo do Botafogo que se machucou ontem também, está fazendo um bom começo de temporada. Inclusive na transmissão a gente falávamos do Danilo e eu citei o Marco Antônio. O começo de temporada dele também é sensacional. Deve estar, ele já figurou em duas pré-listas, né? Uhum. Certamente com a ausência do Bruno aí, ele terá alguma oportunidade aí, mesmo não sendo utilizado, mas sendo convocado. O Bruno Guimarães chegou ao Brasil, ou está chegando no Brasil nessa segunda-feira, justamente para tratar uma lesão de grau 3 na coxa. Então a gente já sabe que não é algo tão simples assim, né, de ser resolvido. Ele vai fazer o tratamento com o médico Rodrigo Lasmar e deve ficar fora até 2 meses dos gramados. No mínimo aí 1 mês e meio, 2 meses sem atuar. Então ele esteve nas convocações do Ancelotti, é um cara que o Ancelotti conhece bem o trabalho. Se precisar chamar lá na convocação, só na Copa, isso pode acontecer tranquilamente, porque o Ancelotti já sabe o que o Bruno Guimarães entrega e ele é o cara que sempre apareceu nas convocações do Ancelotti. Mas é óbvio... titularíssimo, mas é óbvio que vai depender das condições físicas. O Ancelotti fala muito disso, né, da condição física de cada jogador. Esse é o grande fantasma de todos os atletas, não só do Brasil, mas de todas as seleções que estão na iminência de jogar essa Copa do Mundo nessa reta final de temporada europeia e começo de temporada brasileira. É as lesões que podem adiar um sonho de jogar uma Copa do Mundo para alguns jogadores. Ele não vai, com certeza, estar na lista de março. De março já está confirmado, né? Não joga contra a França, a Croácia, nos Estados Unidos. E aquele rapaz que aparece lá na tela... Qual deles? Aquele que não está virado para nós. Aquele que todo mundo pergunta se vai ou não vai para a Copa? Então, aquele lá é que precisa dessa condição física, né? Porque exatamente. Tem uma cadeirinha com o nome dele lá esperando, vamos ver se rola. A gente vai falar dele daqui a pouco. O Neymar, que teve o seu primeiro jogo nessa temporada de 2026, agora nesse fim de semana. Em seguidinha vai ser assunto por aqui também sobre o fato de ele estar no radar do Carlo Ancelotti. Agora, Grafa, voltando a falar ali da condição do Caleri, 9 meses afastado e começar uma temporada tão bem como ele está começando, já são 10 jogos aí do Caleri e 6 gols marcados em 2026. Surpreende ele estar tão bem assim nesse início de ano? Não surpreende porque ele conhece bem o clube, conhece o elenco, né? O São Paulo hoje coletivamente tem um bom jogo, né? Os 11, 12, 13 jogadores do São Paulo titular têm condições de
ter bons resultados, de atuar bem. Eu trabalhei no jogo contra o Grêmio na quinta-feira em São Paulo e eles tiveram uma atuação muito convincente, os 3 à frente, né? Inclusive eles participam do lance do segundo gol, né? Que é o passe do Lucas, o Luciano entra cara a cara com o Carelli e rola para ele marca o gol. E depois tiveram outras oportunidades, o Luciano perde um pênalti também. Mas dá para sentir que ele está bem, ele está confiante, ele está motivado, porque um atacante, quando fica quase um ano sem jogar, ele volta motivado, querendo jogar. Tem que cuidar um pouco por conta das lesões musculares que pode aparecer, por conta do desequilíbrio muscular, por conta do tempo de recuperação. Mas ele está bem fisicamente, tecnicamente confiante. Isso é importante para ele e para o São Paulo, né? E ali nesse meio-campo, entre esse match perfeito, essa combinação incrível que a gente já está vendo com Danielzinho e Marcos Antônio, vocês também achavam que ia dar tão certo? É um jogador que chega para reforçar e um outro que já se conhece, já se sabe mais sobre ele. Essa combinação tá dando tão certo, também ajuda e muito a galera lá da frente, né, Abel? Quando a gente pensa nessa dupla, ainda o Lucas para contar com um passinho mais à frente nesse meio campo, é importante também, né? A gente nunca sabe como o jogador vai se adaptar, ainda mais saindo de um clube pequeno, Mirassol, indo para um gigante como o São Paulo. O Danielzinho era um cara fundamental ali no meio de campo do Mirassol, da campanha histórica e tal. Então, quando ele chega ao São Paulo, a pergunta que vem na cabeça de muita gente, ou pelo menos na minha, será que ele vai conseguir repetir no São Paulo aquela bola que ele vinha jogando? Ele vem repetindo e realmente mostrando um entrosamento até certo ponto rápido ali com o Marcos Antônio. Facilita também a bola que o Marcos Antônio joga, né? O Grafite sabe, às vezes demora para entrosar jogadores e às vezes não, chega ali 2, 3, se entrosam rapidamente. Nesse início de temporada, realmente eles vêm jogando muito bem. Os dois, junto com o Bobadilla, quando joga o Bobadilla, enfim. Me surpreende positivamente essa chegada do Danielzinho no São Paulo. O Abel Neto no Sport TV já chega. Já chega. Calma. Isso, dando assistência, entendeu? Jogando bem. Chamando bola. Lina, amigo. Não, e só voltando um pouquinho naquele assunto do radar da seleção, eu falei do Danilo que saiu lesionado ontem. A gente tem o Martinelli do Fluminense que vem jogando bem desde o ano passado e esse ano começa bem também, né? E que cresceu muito de produção. Então, nessa posição de volante, a gente está bem... Falando em volante, o São Paulo ontem não teve o Balbuena, né? E voltou teve. De novo a jogar com 2 zagueiros. Isso. E aí a gente está se perguntando se essa é a tendência realmente do Crespo para o resto da temporada, porque ele parecia indicar um time com 3 zagueiros no início desse ano, né? Eu me pergunto só se isso não vai ser uma alternativa que vai ir mudando de acordo com o desafio da temporada. Eu acho que depende muito do adversário, do grau de exato. Mas é que funcionou tanto, cara. O Pablo Maia agora foi o volante de ontem, né? O time está funcionando tanto com esses 2 volantes móveis e um volante um pouquinho mais fixo, trabalhando por trás deles, eles girando. Duvido que o Crespo volte para 3 zagueiros, mas ele gosta, hein? Ele gosta, ele usa, a gente acompanha que o Crespo, né, tem essa preferência pelos 3 zagueiros, mas daqui a pouco em time que tá dando certo não se mexe. Daqui a pouco ele segue com esses 2 zagueiros e muito bem, obrigada, né? E o time fica mais criativo, porque tem esses jogadores leves, mas eu imagino que o que ele queira como primeiro volante seja sempre um jogador um pouco mais alto, né? Pra você garantir, porque os outros 2 são pequenininhos, para que você tenha um pouco mais de consistência em bola parada e outras questões que treinador como ele valoriza bastante, né? É isso, então São Paulo que agora terá pela frente o Bragantino nas quartas de final do Campeonato Paulista e chega com essa moral aí, né? De 6 jogos de invencibilidade, um bom momento com muita tranquilidade o tricolor paulista. É que o São Paulo Futebol Clube vai ter atualização do noticiário com Mari Loturco e tem reforço na área. Mari Loturco é representante da Escola Acadêmicos do CrossFit e chega para falar do tricolor que anunciou o Cauli. Agora é oficial, né, amiga? Boa tarde. Agora é oficial, viu, Vini? Muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Olha, o São Paulo Futebol Clube até postou nas redes sociais essa chegada do Cauli, falando que agora o Carnaval de São Paulo está completo, porque chegou então o reforço desse meio-campo que vem do Bahia, então até por isso eles fizeram essa brincadeira de diretamente do Carnaval de Salvador, agora para o Carnaval de São Paulo. O Cauli que vem por empréstimo até o final do ano, mas com uma meta de compra obrigatória. Então, se ele participar de 45 minutos de 25 jogos, já é feita essa compra de forma automática.
E o Cauli que chega numa negociação ali em que o São Paulo não vai precisar, né? Sabe que não está conseguindo gastar dinheiro, por isso chega com uma negociação com o Bahia, já que o Bahia tinha algumas dívidas por conta da compra do empréstimo do Rodrigo Nestor, então chega para cá para o São Paulo sem que o São Paulo precise desembolsar nenhum dinheiro. O Cauli é um meia de origem e ele até ficou um pouco desgastado ali na imagem com o torcedor baiano, porque não estava conseguindo atuar como um meia de origem, né? Ele também pode ser um segundo volante, um camisa 10, mas ele chega agora no tricolor justamente para essa posição. Até o técnico Hernan Crespo, ontem na coletiva, depois da partida, quando ganhou da Ponte Preta por 2-1, comenta que é o meia que o São Paulo está precisando nesse momento. Esse meia mais ofensivo, que pode atuar também como camisa 10. Então, Hernan Crespo, antes mesmo do Cauli ser anunciado hoje, já estava falando que a posição que ele, né, como atleta, vai ser muito importante ali para a equipe, e até elogiou também as contratações que o São Paulo fez esse ano. Lembrando que teve o goleiro Coronel, também o Danielzinho, que chegou do Mirassol, que já assumiu o posto de titular absoluto, Lucas Ramon, lateral direita, também chega no São Paulo e ontem inclusive marcou um gol, ele e o Caleri marcaram, mas ele aí chegando na equipe do São Paulo e já marcando um gol, mostrando também a que veio, também veio do Mirassol. Então Crespo destacou a importância dessas contratações nesse ano, que estão sendo feitas de forma efetiva, apesar de todos os problemas. E aí, São Paulo está classificado agora para as quartas de final do Campeonato Paulista, joga contra o Bragantino, como até o próprio Vini falou, ainda não se sabe exatamente a data. O compromisso real oficial, que já está marcado ali na agenda, é no Campeonato Brasileiro no dia 26 de fevereiro, vai enfrentar o Coxa jogando fora de casa. E o Cauli já pode participar tanto do Campeonato Paulista, nesse jogo contra o Bragantino, quanto no Campeonato Brasileiro. Ainda não bidou, mas deve bidar mais ou menos amanhã. Hoje ele descansa, não vai participar do treino. Na verdade, vamos lá explicar, né? Na verdade, o São Paulo vai ter uma semana de folga pela primeira vez nessa temporada, então vai descansar. O Cauli vai ser um esquema um pouco diferente. Hoje ele vai folgar, mas amanhã ele já se apresenta aqui no CT, aqui na Barra Funda do São Paulo, já vai começar a fazer os treinos, mesmo com a equipe descansando nesse período antes do compromisso no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Então é isso, tá? Tem reforço chegando, o Vini já vai poder ser usado no Campeonato Paulista, também no Campeonato Brasileiro, e é claro, é isso que o torcedor são paulino está esperando, né? Um meio ofensivo ali que ajude o time. Vini? Valeu, Mari Loturco, e vai ajudar e muito o Cauli. Jogador que foi cobiçado por vários clubes, perdeu um pouco de espaço lá no Bahia e chega para ser mais uma opção pro técnico Rogério Ceni. A Mari falou sobre esse termo, bidô, eu amo, tá? É sair no bid, o boletim informativo diário da CBF. O jogador só pode estrear depois de ter o contrato registrado ali na CBF. O Cauli chega para fazer esses trâmites burocráticos, assim que ele sair no bid já pode jogar. E mais um gol para ele, o outro foi do Lucas Ramon e o Brian Borges descontou para a Macaca, que vai ter que disputar a Série A2 do Paulista ano que vem. O Arnaldo, o que é que mudou nas mudanças de direção no São Paulo que se reflete em campo? 6 jogos de invencibilidade, 3 vitórias seguidas. O Crespo fez questão de falar do Rafinha, encaixou, de repente, é um novo São Paulo, de um time que estava cotado para brigar contra o rebaixamento, para uma equipe que, como ele disse ali, vai valorizar a chance de título no estadual. Eu acho que o que mudou, ele fez ali a saudação da hierarquia, né? Do presidente novo ao Rafinha que chegou, mas ele cita lá o que ficou também, né? Que é o Rui Costa, que é o cara das contratações, o executivo de futebol, que foi quem contratou ele lá atrás. Saíram todos, mas ficou o Rui Costa. Então, ficou o Rui Costa. Na verdade, né, Napoleão, o que mudou foi que no campo o São Paulo encontrou uma maneira de jogar nova. Trabalho do técnico e dos jogadores. É isso que mudou. E reforçado esse novo momento pela vitória contra o Flamengo. Foi um empurrão. Então você ganha do Flamengo de virada, você acredita, eu posso ganhar de qualquer um. E assim é. O São Paulo tinha jogado antes contra o Palmeiras, em Barueri. Fez até um bom primeiro tempo. Empatou o jogo. Teve chance de fazer 2-1. Perdeu 3-1. Mas a partir do jogo com o Flamengo, eu acho que mudou o nível de confiança do time. E acho que agora com 2 formas de jogar, com 3 zagueiros ou com linha de 4, que foi utilizada ontem, o São Paulo titular é um time respeitável. Agora, só o titular. E é por isso que o Crespo usou
todos disponíveis para não correr risco, senão ele não ganhava da Ponte Preta. Simplesmente assim. É diferente do Palmeiras que nós estávamos falando antes. É muito diferente. Essa acho que é a preocupação do São Paulo para a temporada. O desnível entre o time titular e o banco é gigante. Como já foi o do Corinthians e agora tem diminuído um pouco. Basta ver que o Corinthians tem experimentado times mistos no Paulista. Toda vez que o Crespo experimentou o time misto do Paulista, foi um desastre. E os garotos do São Paulo não aguentam a bronca ainda. Né? Ontem o São Paulo tinha no banco Pedro Ferreira, entrou mal o moleque. Luca entrou mais ou menos. E TT. Eram os reservas para Luciano, Caleri e Lucas. Tinha o Tapia também, que acabou entrando, esse já entrou mais. Então, quando o Crespo fala do Cauli, do Lucas Ramon, Danielzinho, são reforços que vieram esse ano importantes para... Alguns já são titulares absolutos, como o Danielzinho, o Lucas Ramon já entrou como titular, e o Cauli pode ajudar mesmo, o Cauli, segundo o Crespo. Sotaque, né? Porque, de fato, ele pode ser um reserva para Lucas ou Luciano, coisa que o São Paulo não tem hoje. E ontem, Lucas e Luciano estavam no mood de Eduardo Tironi. Estavam no bloquinho, né? Tentando fazer graça, né? Se eles estivessem numa noite mais concentrada, o São Paulo teria vencido com facilidade e garantido antes. Louvo o time da Ponte ontem, a competitividade, a torcida da Ponte com 4 mil pessoas incentivando o time o tempo todo, o time rebaixado, é uma torcida de fato... que para quem conhece, orgânica, diferente, não é a torcida do Red Bull Bragantino, não é a torcida do Mirassol, não é a torcida do Novo Horizontino, a torcida da Ponte Preta é uma torcida, e não é fácil jogar aí gramado natural, mas cortado de uma maneira mandante, alto, fofo, irregular, e todo mundo faz isso, e o São Paulo teve muito mais dificuldade do que se imaginava, né? E acho que ganhou muito por conta de, aí não é só, acho que uma presença, faz muita diferença, faz mesmo, ter um centroavante, faz uma diferença. São Paulo jogou a temporada passada sem centroavante, ele perdeu todos os centroavantes machucados na temporada, todos, né? Quando o Crespo chegou já não tinha Caleri, entrou o André Silva bem, perdeu o André Silva, e jogar sem centroavante é difícil, cara, você faz menos gols, né? E o Caleri tem uma importância diferente. Ele por exemplo, ele não brinca que nem o Tironi no Carnaval. Ele joga sério. Ele é o novo capitão do time. Ele mastiga. Ele fez o gol, 2-1, e foi o que ficou até o final. E ontem, pela primeira vez, essa que é a questão, porque ainda não tem André Silva, ainda não tem um reserva. O reserva é o Tapia, que não é exatamente um centroavante. Ele foi o que... ele repetiu, isso ele não tinha feito, a partida seguinte. Ele começava uma partida, ficava outra no banco. Começava uma partida, ele começou contra o Grêmio e começou contra a Ponte. E ele resistiu, né? Ele vem de uma cirurgia grave, mas ele voltou muito melhor que a expectativa. A dificuldade que o Lucas está tendo em retomar um nível regular de atuações, o Caleri conseguiu mais rápido. E aí é isso, né? Quando ele fala da questão da prioridade, é porque o São Paulo não tem muita margem de revezamento. Então, quando ele tiver numa semana, não é o caso, agora ele tem um jogo só no final de semana. 2 jogos, como é que ele vai fazer? Porque ele deixou de ter desde que ele perdeu para a Portuguesa no Brasileiro, no Paulista, essa possibilidade de escalar um time alternativo no campeonato. E aí ele fala do tiquete, para quem não entendeu, bilhete. Ingresso, E ele fala, olha, qual foi o maior público do São Paulo na temporada? Foi contra o Santos. Qual que era o campeonato paulista? Qual foi o segundo maior público? A Primavera? Foi o Campeonato Paulista. Claro, Crespo, que aí o Massini falou no início do programa que tem aí algumas falsas simetrias, né? A situação, a torcida do São Paulo foi convocada para salvar o time contra o Santos, estava a uma posição acima da zona de rebaixamento. Se perdesse do Santos, possivelmente entraria na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas. Então, o torcedor do São Paulo foi por uma missão. Claro. Segunda coisa, o ingresso do Paulista é mais barato consideravelmente que o ingresso do Brasileiro. Terceira coisa, o Paulista é jogado em finais de semana, o Brasileiro no meio de semana. Quarta coisa, o Brasileiro está tendo uma média de público ruim, até agora tem 38 rodadas, tem tudo isso nesse pacote. Né? Então, mas não é que se você fizer uma enquete, o torcedor do São Paulo prefere o Brasileiro ao Paulista.
Mas ele está certo em dizer que ele não pode lutar, esvaziar uma boa parte da identidade. Viu, obrigado, Crespo, por mandar um recado pro Mancini. Mas essa briga com a imagem do eu só tô fazendo... A identidade do Crespo no São Paulo está perfeito, ligada ao título paulista. Como é que é? A identidade do Crespo do São Paulo, ela é ligada ao título paulista. É verdade também, esse é um ótimo ponto também, tem que acrescentar esse. Sim, o Crespo marcou a passagem dele no São Paulo ganhando, mas vamos lá. Primeiro, era uma situação bem diferente. Pandemia, final com o Palmeiras, São Paulo na fila literalmente há algum tempo. Agora, eu acho que é uma situação diferente. Mas ele deu a entender que não vai poupar, até porque eu estava vendo a agenda aqui, a Bragantino agora, depois na outra quinta o Curitiba, e aí talvez mais um jogo de estadual, se não, a agenda prevê Chapecoense dia 12 de março. Vou trazer aqui agora uma breve análise dessa vitória do São Paulo diante da Ponte Preta, abre aspas. O São Paulo venceu a Ponte por 2-1 neste domingo e carimbou vaga nas quartas de finais da competição. Mesmo com força máxima, o tricolor não teve uma atuação brilhante, mas fez o suficiente para avançar. Crespo só não repetiu o time que venceu o Grêmio porque precisou colocar Pablo Maia na vaga de Bobadilla. Com um trauma na coxa direita, o jogo mostrou que a decisão do argentino foi acertada. Mesmo rebaixada, a Ponte não facilitou para o tricolor. O gramado acabou sendo inimigo do São Paulo durante todo o jogo. Em diversos lances foi possível ver a bola quicar em passes rasteiros. O trio de meio-campo do tricolor passou a tentar passes pelo alto, mas viu a defesa da Ponte fechar a porta. Se a atuação não foi a mais brilhante do ano, o tricolor manteve a sequência de 6 jogos de invencibilidade para chegar com moral nessas quartas de finais do Campeonato Paulista. Diante da equipe do Red Bull Bragantino, de jogo difícil lá em Bragança Paulista, a equipe do Red Bull é uma boa equipe, e aí pelo menos o São Paulo vai ter essa semana de preparação, descansar, recuperar os jogadores fisicamente, para quem sabe jogar esse jogo, conseguir a classificação e buscar sim esse título do Campeonato Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!